Bem-vindos à parte 2 do vídeo que eu continuo a falar sobre os novos personagens que vão estar presentes na segunda temporada de Cidade Invisível. E a quinta personagem que eu vou falar agora é um grupo muito interessante que são as Amazonas. As Amazonas também têm origem, né, da Grécia Antiga, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem um filme bem específico chamado Mulher Maravilha que você assistir por si só vão conseguir entender tudo, que eu não vou estar entrando dando tantos detalhes aqui. A gente também tem a nossa versão brasileira, que é de uma tribo de índias guerreiras que protege sua região contra a de qualquer invasores, navegadores espanhóis e todos aqueles que ousam, né, tomar aquilo para eles. Então elas protegem com unhas e dentes. E é muito interessante porque elas são chamadas aqui de camiabas, mulheres sem maridos. E o fato tem coisas muito peculiares e bem interessantes sobre essas guerreiras é que elas têm o costume de cortar, né, um dos seios para um melhor manuseio do arco e flecha. E, gente, a gente olhando muitas coisas acontecendo, né? Ter esse tipo de preparo, essa força, esse poder para poder, né, ter mais precisão e atacar de vez mesmo o seu inimigo, e ainda mais se for no caso de homens, né? É uma coisa tão gigante, tão maravilhosa dessas mulheres que eu me encantei muito com elas quando eu estava lendo. Mas também elas têm uma coisa muito interessante, de alguma forma, né? Como dizem algumas partes aí, né? Que elas sempre costumam, né, anualmente fazer quando estão no período fértil, fazer um festival em homenagem à Lua, no qual elas chamam alguns caras, né, de outras tribos para poderem coisarem, né, fazer o nheco-nheco, tique-tique balancê, né, aquela coisa modesta, né, que todo quase adulto faz. E uma coisa muito interessante sobre isso é que se nascer, né, dessa relação, nascer um menino, ele vai ser levado para ser criado com o pai. E com isso ela dá de presente um amuleto, né, de uma pedra esverdeada para essa criança, né, como se fosse um símbolo de proteção para ela. E caso nascer uma menina, ela é levada para criar, né, pelas índias guerreiras. E eu acho muito impressionante que sobre essa pedra, né, que depois de, né, coisarem, né, com cara, elas vão bem fundo do rio para caçar esse material para poder confeccionar suas pedras, né, e moldá-las a partir de certos animais que de escolha dela. E ela meio que faz oferece para o deus ou deusa da lua, né, e pede aí uns favores para ela, né, para serem cumpridos. Eu acho muito interessante sobre esse conto, né, a forma como eles têm certo apreço sobre a sua própria religião, né, sobre os próprios deuses. Eu acho isso muito incrível em qualquer religião que a gente vê e conta. Acho que isso é muito interessante. E a gente também tem um fato muito curioso sobre as Amazonas, é que os espanhóis, né, que estavam navegando no Brasil, explorando ele, eles viram essas índias guerreiras e acreditavam que encontraram suas deusas, suas guerreiras amazonas da Grécia Antiga, sabe? E aí eles resolveram dar um nome muito grande para o rio, né? Que a gente sabe que esse rio é um dos maiores que nós temos, né, no nosso território brasileiro, de modo geral, que fica nas Amazonas. E o nome do rio é chamado de Rio Amazonas, simplesmente, né? O nome é muito peculiar, que é Dulce de algumas coisas lá, Rio de las Amazonas. É bizarro, mas é um tanto interessante a gente ver como o nosso conto acaba sendo perpetuado de formas diferentes através pelo mundo. É muito incrível, né, gente? Eu achei muito bizarro e bonito, né, a parte delas, não
a deles. E a gente vê no teaser específico um momento de um embate de uma Índia com um invasor. A gente não sabe do que aquilo vai se resultar, ou se é algo do passado, se é algo ainda do presente. Então a gente não tem uma certeza até a série mostrar pra gente. E a gente também tem a nossa Luna, né, que tem aí flashbacks ganhando seu amuleto, e seu amuleto também tem um certo peso, né, quando a gente vê ele no pôster junto com a menina. Então a gente vê que as Amazonas vão ter literalmente um trabalho maior nessa segunda temporada, que eu espero ser muito mais interessante do que foi brevemente contado na primeira temporada. Nossa outra personagem que pode parecer ou não parecer, mas que faz muito sentido é a Victoria Regia, né, que a sua lenda principal diz que uma jovem, né, que sempre ouvia contos sobre a lua, que levava jovens belas para as montanhas, beijava ela e transformava ela em estrelas. Ela desejou também ser beijada e aguardava ansiosamente ser a próxima a ser transformada. Só que isso praticamente nunca aconteceu. Anos passaram e ela nunca viu, nunca foi, né, levada pelo esse Deus maravilhoso, né? Até que um certo dia ela olha pelo reflexo da lua, né, ali no rio, e vê o rosto desse Deus que ela tanto almejou ter, né, passeio um dia. E quando ela se aproximou para beijá-lo, ela acabou se afogando. E o Deus da Lua, impressionado com sua história, a transformou em uma estrela, mas não aquela estrela que vai para o céu, não, é uma estrela que vive ali sobre o mar, sobre o rio, né? E que toda noite de lua ela floresce de uma forma bonita, majestosa, perfumosa, brilhantando o local, né, da sua região ali. Eu acho isso muito bonito, a forma como essa história é contada, né? Mesmo não a questão dessa amor platônico praticamente obsessivo, mas ainda assim eu acho muito bonito, né? Você vê esse fascínio que as pessoas têm, né? Pelos deuses, acho muito interessante. E é uma coisa muito interessante que a gente também pode olhar que no trailer nós vemos a nossa Luna quase a todo momento se afogando, sabe? Né? Todo momento que a gente vê, ela tá em volta de água ou tá se afogando. E tem uma coisa muito interessante quando ela vai se afogar, é como se ela olhasse o reflexo de alguém que ela amava e fosse mergulhar, né, dentro das águas para ver, né, onde aquela pessoa estava. E é muito interessante porque a gente vê também a mãe dela no sonho do pai em volta de água, que pode também ter uma correlação com ela ali dentro da história, né? Pode ser algo hereditário ou não. E também nós vemos a Luna, né? Sobre um reflexo no pôster, né? Ali do pai em cima, ela um reflexo ali. E também nós vemos algum amuleto, né? Que faz parte, né? Desse Deus da Lua, né? Dessa homenagem ao Deus da Lua. Então é muito interessante a gente ver como há muitas possibilidades de uma história ser trabalhada, né? E uma pequena possibilidade que ela possa morrer e virar essa, né, essa estrela aí que é apontada nesse ponto principal. É só aguardar mesmo, mas eu acho muito incrível se ela for, e o pai também, né? Ou algo muito maior do que a gente pensa. Nosso sétimo personagem é o Pai do Mato. O Pai do Mato, na sua história principal, ele é um ser gigantão, né, que é muito maior do que as árvores e que, né, anda por ali vagando, cuidando da sua própria natureza. E ele tem também um urro muito estrondoso, né, que abala tudo por onde passa. Eu acho isso muito legal, porque a gente tem poucas histórias gigantes, a gente vê esse aí, é muito bonito, né, ver como há esse cuidado, né, essa coisa da natureza. Eu sempre estou encantado, eu amo mitologia e não vou estender muito aqui não.
ele também possui a versão humana. E sua versão humana, ela é de um cara negro, de cabelos longos e também de uma barbicha também um tanto longa. Mas ele é raramente visto pelos humanos. E se ele é visto pelos humanos, ele sempre vai estar ali tomando a parte, né, cuidando da natureza, né, impedindo a passagem, né, das pessoas, seja esbravejando, seja jogando pedra, seja balançando muito, ou seja, ele vai cuidar sempre da melhor forma possível daquele local, né, e não importa se você é forasteiro, se você é invasor, ele vai fazer de tudo para que você não dê um passo para ele abrir as suas reais intenções sobre aquele local. E é muito interessante porque a gente vê no trailer, né, e também no teaser, né, o nosso senhorzinho que representa totalmente tudo que eu já mencionei aqui. E também é muito legal porque a gente vê o nosso senhor literalmente correspondendo a, né, cuidando da própria natureza também, e também do nosso lobisomem, né, que ao que tudo indica ele é o neto dele ou alguém que ele cuida. Eu acho que eu não sei como é que eles vão trabalhar, mas é algo muito interessante porque de tudo que me impressiona nesse senhor, o olho dele brilhando à noite pode indicar mil e uma coisa diferente. E como eu sempre falo, é só esperar e aguardar como eles vão trabalhar esse personagem. Nossa última personagem, ela é a clássica de trabalhos escolares que só de eu falar você já pode até bater na cabeça. Mula sem cabeça. E, gente, nosso conto principal conta a história, né, de uma jovem que se apaixonou por um padre, que acabou sendo amaldiçoada e se transformou na mula sem cabeça. Mas esse conto também possui uma outra versão, do qual uma mulher que, né, se relacionou antes do casamento acaba também se transformando numa mula sem cabeça. E olhando bem atentamente, né, quando a gente está trabalhando muito, né, as questões de igualdade, todas as coisas, você olhar o porquê que as mulheres se transformam é muito assustador e muito horrível, porque são falas, né, de homens querendo impor suas coisas nas mulheres, impor moral e bom costume nas mulheres e pedindo de ela fazer alguma coisa, sendo que os maiores causadores são o homem. Então, cara, não faz nem muito sentido a mulher, né, ser amaldiçoada nessa questão. E, gente, é sério, é muito triste olhar bem atentamente essa coisa. E uma coisa muito interessante sobre essa pessoa, a nossa cabeça, é que ela tem um coice bem poderoso, sabe? Que se você estiver próximo e for atacado, é capaz de você morrer em um piscar de olhos. E também ela é aquele tipo de ser que, como eu não tenho nenhum senso de direção, né? O Roro no Azul que o diga, né? Zero senso de direção. Ela vai só em reto assim, e se você estiver na frente, você vai ser atacado. Se tiver uma casa, vai ser queimado. Então, ela não tá nem aí. No entanto, que ela passa pro outro lado, tá tudo ótimo pra ela. Mas uma coisa que me revolta muito é quando falam da quebra do encantamento. A quebra do encantamento, ela possui duas versões, né? A primeira, que o padre, né, que amaldiçoou ela, tem que fazer 7 rezas antes de celebrar uma missa, né? Amaldiçoando essa mulher de novo, tipo, tem lógica, né? Porque se fosse você transformado, deveria ser o padre, né? Já que ele quebrou seu juramento, né? Quer dizer, ser transformado nele, não ela. E outro que ainda é pior, porque ela precisa ser atacada e realmente sair o sangue dela para quebrar o encantamento, ou literalmente, né, pegar no freio dela e parar ela, só assim que acaba. Eu fico pensando assim, o que der na cabeça de um homem com uma mentalidade frágil para criar uma história como essa, eu fico embasbacado, sinceramente. E olhe, pelo que já vemos no trailer, ela tem um instinto de vingança muito forte, muito característico, né, da própria mula. E, gente, eu vou passar um pano bem forte, porque
não julgo o que ela vai fazer. Se ela conseguir concretizar ou não, não importa, mas eu tô com ela até o final. Mesmo eu vou estar com ela, não importa. E a gente vê muito isso também, a questões dos sinos batendo ali, né? E também uma pessoa se confessando. Então a gente pode ter uma correlação de como a série vai trabalhar, se é aquele primeiro conto principal ou se é o outro de um relacionamento. Então só realmente assistindo para saber. Mesmo não encerrando na forma que eu gostaria de encerrar, até porque é um conto muito problemático, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho as lendas que vão entrar na segunda temporada de Cidade Invisível. Uma coisa muito importante que eu quero deixar de mensagem é que cuidem das nossas florestas, porque é um dos nossos pilares e é muito importante isso. A série vai vir aí novamente para nos conscientizar da importância da nossa natureza, né? Que não deve ser desmatada, deve ser cuidada e reflorestada toda vez que algum mal aconteça. E também valorize muito o nosso folclore brasileiro, apesar de ter alguns problemáticos, eles são muito bons e a gente poder levar isso para o mundo é muito bom, muito gigante, muito bonito, muito incrível. É sério, gente. Valorize tudo isso que eu falei. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal para ativar as notificações para receber mais conteúdos. E até o próximo vídeo, gente.